presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros. Olá, meu amigo, minha amiga, querido povo de Deus, muito boa tarde. Mais uma vez no ar pela Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso amigo Padre Aldo Lima, sempre conosco aqui. Nos trabalhos técnicos, para o Aguinaldo. Aguinaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua boa colaboração, e os ouvintes gostam disso. A gente fala por aqui e o Aguinaldo aperta os botõezinhos por lá e o cidadão faz a captação do outro lado. Como você pode participar do nosso programa? É simples, é só entrar pelo telefone 11 São Paulo 39321600, 39321600, onde a AIDA estará atendendo você e anotando o seu recadinho e trazendo pra gente de lá do lado de fora aqui para dentro do estúdio. Pode participar ainda através do WhatsApp 11 983719681, 11 983719681. Pode escrever e-mail pra gente, mandar a mensagem família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Hoje, meu amigo, se você ligar para cá, teremos o sorteio para dois ouvintes vão ser sorteados e vão receber. Nós temos aqui um exemplar da Visita à Santíssima Virgem Maria, um livreto muito bonito. Alguém vai ler, eu gostaria de participar desse sorteio, está do lado de lá, ligar para cá para receber. E outro, Admirável Segredo ou Admirável Segredo do Santíssimo Rosário, muito bonito, até a capa é muito bem trabalhada e muito bem acabada. Você pode procurar através das redes sociais do nosso programa, facebook.com/família Fonte de Amor e Vida, ou se quiser ainda, lá tem os nossos programas antigos desde setembro de 2016. Você pode procurar, escolher o tema e ouvir a hora que tiver vontade. Ouça, recomende aos vossos amigos. Mande seus pedidos de orações pra gente, agradecimentos, críticas, sugestões. Estamos aqui exatamente à vontade para receber tudo aquilo que você precisar da gente e que nós poderemos, é lógico, transmitir para você. Irmãos e irmãs, com a vossa licença, com a vossa graça, queremos nos aproximar mais de você, para chegar aí no seu local de trabalho, você que está dentro de um pronto-socorro, você que está no hospital, você que está, por exemplo, lá nas imediações de Belo Horizonte, onde houve uma tragédia, Brumadinho. Nós gostaríamos de transmitir os nossos sentimentos, não só às vítimas que, com a graça de Deus, poderiam nos ouvir, mas fisicamente não estão nos ouvindo agora. E os seus familiares, que tenham paciência, a vida é assim mesmo, tem começo, meio e fim, começo, meio e fim. Mas a casa do Papai do Céu é eterna, fica tranquilo, e nós estaremos orando por vocês por aqui. Nos aproximando de vocês, então, para chamar aqui, fazer a convocação, pedir a presença do Divino Espírito Santo. E antes disso, nunca podemos nos esquecer daquela passagem do Evangelho, da passagem de Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2, 3 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei ali, junto deles. Padre Aldo, para invocar o Divino Espírito Santo. Queridos ouvintes, boa tarde. Que bom, mais um domingo, estamos aqui juntos. Rezem aí conosco e nós rezaremos aqui, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Queridos ouvintes, hoje aqui estamos com a Ana e o Diogo. Hoje tem música ao vivo. Olha só, nosso programa tá ficando chique. Então, o Diogo canta também, você é o cantor e ela é a violeira? Só a Aninha e já tá bom, padre, eu só acompanho. Faz só a segunda voz? Só a segunda voz, isso mesmo. Pior que agora você vai ter que ensinar todos os casais, né? Um violão e canto. Então daqui a pouquinho, no intervalo da música, nós vamos ter música ao vivo. Nosso programa tá ficando importante. Continuemos com a exortação do Papa Francisco, nossa comunhão com ele na Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Esta está lá no capítulo 3º da exortação apostólica Gaudete et Exultate. Alegrai-vos e exultai sobre o chamado à santidade do mundo atual. É o que nós estamos, pouco a pouco. Semana passada nós também meditamos um pedacinho, um trechinho, hoje outro trechinho, e assim nós vamos fazendo a nossa catequese aqui das bem-aventuranças, os bem-aventurados, os felizes que serão santos, obedecendo esse novo mandamento do Senhor, o mandamento do amor. Então, com o casal aqui, o Diogo e a Ana, o Aninha, nós vamos fazer esta meditação desse pequenino trecho, o 3º capítulo. Está lá o comecinho do 3º capítulo, número 70 e seguintes, da 67 e seguintes da exortação. Então vamos meditando, vamos conversando, qual o conteúdo, qual a mensagem que vocês hoje prepararam para os nossos ouvintes dentro do caminho da felicidade. O que é ser feliz para o Papa Francisco e para os evangelistas Mateus e Marcos, porque deles vêm as bem-aventuranças. Amém, padre. Que introdução bonita que o senhor fez, hein? Nossa Senhora, ó, o trecho que a gente vai rezar hoje aqui no programa: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Tá lá no número 70, né? E nos parágrafos 67, 68, 69 e 70, é isso mesmo. Diz assim, ó: semana passada a gente escutou o programa que foi abordado o tema, vocês rezaram sobre a alegria. Com Maria, né? De Lourdes. Com a Maria de Lourdes e o Reginaldo. Um beijo para eles que estão ouvindo o programa. Também um beijo para Dona Augusta, a avó Daninha, que ficou de escutar nós. Um beijo, Dona Augusta. Então vamos fazer a sessão beijo, porque tem tantas assim, ouvintes fiéis, né? Dona Raimunda, que sempre está. A Dona Raimunda, sempre querida, né? Parque das Árvores. Isso mesmo. Parque das Árvores, exatamente. Ok, vamos agora. Sessão cumprimentos, agora vamos ao conteúdo. Então, é a alegria que semana passada foi falado, né? Vocês rezaram bastante. E comentou que muitas vezes ela não costuma ser buscada ela costuma ser buscada nos bens materiais, nas pessoas, nas coisas, naquilo que passa, né? No trecho da exortação que a gente escolheu para hoje, o Papa nos alerta quanto às seguranças que depositamos nos bens materiais. Continua um pouco do tema da alegria, né? Busca as coisas, as seguranças nas riquezas, de modo geral, dedicando demais o tempo, as coisas para obtê-la. Em suas palavras, no Evangelho do Papa diz assim, entre aspas, né? O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico sente-se seguro com suas riquezas. Quando estas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. O próprio Jesus nos disse na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si, que, como um insensato, não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Está lá em Lucas 12, de 16 a 21. Então é isso aí, padre, que a gente vai rezar hoje, pedindo que o Senhor nos dê um Espírito Santo que nos torne pobres em espírito, desapegados, né, padre? Ok, um detalhe importante, porque pode até causar confusão nos nossos ouvintes, né? Assim, qual que é a medida correta onde nós devemos ser pessoas que projetam o futuro, que organizam o futuro, que tem uma economia doméstica? Já tratamos, lá no comecinho dos nossos programas, 2 anos atrás, mais ou menos, como é o nome daquela senhora que veio aqui? Teve um casal, um idoso,
idoso. E o Derudes e o Francisco. E o Francisco, eles falaram da economia doméstica, né? Então, o que é apego aos bens e o que é você ter uma economia doméstica, ser prudente. Como fazer esta medida entre ter as coisas com dignidade, organizar a sua casa, fazer um pé de meia, né? O excesso e a necessidade, padre? Então, é isso aqui que está o problema. O pior ainda do excesso, juntar a palavra excesso com atacamento, uma palavrinha que não é da nossa língua, atacamento é italiano, apego, né? Agrapar-se, agarrar-se, né? De tal forma que achar que se aquilo sumir das suas mãos, você morre. Então, o apego, o exagero, o excesso é que vem aqui, que é o motivo da nossa meditação. Enquanto que a medida correta, eu tenho que ter as minhas coisas. Exato. Eu tenho que ter tem necessidade para viver, tem que ter o meu mínimo, celeiro, né? Agora, o seu celeiro não pode ser aquele que vai juntando e não está percebendo que está vencendo, que está apodrecendo. Agora, um certo celeiro, nós precisamos educar o povo para ter. Eu tenho gente muito perto de mim, da minha vida, e que recebe tudo, gasta tudo, até o dia 5 tem alguma coisa, né? Depois do dia 5 tem mais nada. Veja, uma questão de educação doméstica. Então, apego é uma coisa, a prudência, a organização doméstica é outra, para que a gente não crie uma cisão entre o que tem e o que não tem nada que é feliz. Espera aí, eu tenho que ter alguma coisa. A gente vai viver agora de brisa. Então vamos procurar caminhar aqui no nosso programa. A felicidade não está nos bens materiais, é verdade. Nossa felicidade está em Deus, é para Ele que nós rumamos, enquanto que a escravidão e o apego aos bens desse mundo, tê-los esses bens como Senhor e Salvador da nossa vida, que é o pecado grave, mortal. Ana Paula, Aninha, vamos lá. O que é que o Santo Padre nos esclarece a respeito disso? Boa tarde, queridos ouvintes. O Santo Padre, ele nos indica que a riqueza não dá segurança alguma, ele ressalta, né? É uma verdade que a gente, no fundo já sabe, mas é importante relembrar, sempre lembrando, né? Porque o nosso coração, ele se apega muito facilmente. Então, o Papa vem nos recordar que as riquezas, e essas não são só da ordem dos bens materiais, né? A riqueza, tudo aquilo que prende o nosso coração. Às vezes é a segurança de você ter um cargo, ou prestígio, ou o que pensam sobre você pode ser uma riqueza para você, pode supostamente deixar o teu coração satisfeito. Então é isso que o Papa Francisco vem nos alertar, né? Perante a isso, que essas riquezas não nos dão segurança alguma. E o pior, né? Podemos até ter bens, usufruir, como o padre falou, sem ostentação, sem sobrepor as coisas a Deus, as pessoas, né? Não colocar nada à frente de nosso Senhor, ou que isso não venha nos privar de avançar no caminho da caridade, né? No caminho de Deus, no caminho da perfeição e da santidade. E, como diz o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 2545, todos os fiéis de Cristo devem ordenar retamente os próprios afetos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade, pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito de pobreza evangélica. Então, como eu dizia, não só os bens materiais, né, podem ser uma cilada para nos afastar da graça de Deus pelo apego, mas também riquezas, né? Tudo que ilude o nosso coração, que gera uma satisfação, né, por si só. E isso priva o nosso coração da palavra de Deus, toma o espaço da palavra, toma o espaço de nós amarmos os irmãos. Então, é tudo que nos desfoca, Padre. É isso que o Papa vem colocar para nós, né? O cuidado que nós devemos ter para não nos ocuparmos demais com isso. Então é preciso voltar à escola das virtudes, né? Para que a gente tenha o justo meio, né? O virtuoso é o que está no meio, nem para lá, nem para cá, e ter esta vigilância interna, né? Aqui eu já percebo que estou exagerando, já estou ultrapassando.
Esse orgulho já está inchando o meu coração, né? Já subi num certos cargos na empresa, ou quem sabe recebi um título, né? Recebi um título e de repente eu estou já me sentindo importante, né? Então aí são dados importantes para a nossa disciplina, né? Acho que isso é importante. Mas seguimos, vamos dar mais um passinho, Diogo. Vamos, padre. Você tinha aquele momento que o senhor estava falando, né? De justo meio, né? Como o senhor falou, do equilíbrio das coisas. Temperança. Como? A temperança. Temperança, Chegou né? uma pessoa lembrando de Zaqueu. Lembra de Zaqueu, que era rico e também pegava lá dos outros, aí precisou subir na árvore para ver Jesus e depois devolveu tudo, né? E também a parábola dos talentos, que fala que coloca no banco também um talento, né? Então é nesses sentidos, assim, não é de, como é que fala, ser apegado ao ponto de perder convívio com as pessoas, ser taxado de orgulhoso, de prepotente. É muito ruim isso, a gente lida isso diariamente, né? Nas empresas, nas ruas, assim, às vezes as coisas entram no coração da pessoa nesse sentido de posse, né? De, eu tenho um baita celular, eu tenho um baita carro. Só que, quando eu falo baita carro, é um baita carro mesmo, né? E aí se prende naquele baita carro, que nossa, que baita carro você tem. Nossa, que baita tênis você tem. Isso é o cara, ou a mulher, né? Pelo contrário, né? E isso gera afastamento das pessoas, assim, né? E o Papa tá falando aqui, nesse capítulo maravilhoso, ter a necessidade, descobrir, se perceber assim, pobre no sentido de falar, olha, eu preciso de pobreza de espírito, eu preciso me desamarrar de algumas coisas que me prende em mim mesmo, me prende nas coisas, me torna terreno. E aí, continuando aqui no que a Aninha falou do Catecismo da Igreja Católica, que maravilha, é maravilhoso ser católico, padre, por causa dessas coisas aqui que a gente vê no magistério da igreja, então, que nenhuma outra diz, que diz assim: o verbo, parágrafo 25, 46. O verbo. Cita aí a fonte do catecismo. 25? Parágrafo 2446. É numerado o catecismo para quem não tem. O hábito, né? O hábito, a gente tem que instruir os nossos ouvintes. O que é catecismo, padre? É um livro da doutrina, o resumo da doutrina católica. E aliás é bacaninha, né? Porque é fácil de ser seguido, né? É alinhado, inclusive isso que o senhor está dizendo agora é uma espécie de imaginemos um artigo de um código. Vai lá no número que ele citou agora, que número que é? 2546. 2546, vai ver o que o Diogo está falando. O Diogo não está inventando, não. Ele não está falando, já existe, está lá. Vai lá, vamos à fonte. Vamos lá na fonte, padre. Você falou, a gente vai. O verbo chama a pobreza em espírito a humildade voluntária do espírito humano e a sua renúncia. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito procura o reino dos céus. O abandono à providência do Pai do céu liberta da preocupação pelo amanhã. Obrigado, meu Deus, eu vou repetir isso. O abandono à providência do Pai do céu liberta da preocupação pelo amanhã. A confiança em Deus dispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Ok, o Diogo tá tão empolgado aqui na minha frente. Agora, eu tô pensando nos ouvintes. Nos ouvintes, porque é muito comum a gente, no cotidiano, a gente ter ali, as pessoas querem ficar ricas, elas querem riqueza. Padre, quem não quer ficar rico? Fala a verdade. Então, como é que a gente fica dizendo, né? Aqui precisa das motivações, né? Pouco com Deus não é muito? O bastante sem Deus não é nada. Um pouco com Deus é muito. Então, e o bastante sem Deus não é nada. Mas como é que a gente vai doutrinar, no bom sentido, a palavra doutrinar, tem uma pedagoga aqui do meu lado, essa palavra doutrinar é péssima, né? Mas como a gente, ela também é pedagoga, como a gente lançar esta medida aí de que ter uma medida correta, né? Até onde os bens desse mundo, eles são úteis, são necessários para a nossa vida, e como eu posso saboreá-los, né?
usar bem, né? Uma tecnologia, né? Até quando, sem me escravizar, sem colocar aquele objeto como centro, senhor da minha vida, ou uma coisa maior, uma casa, né? Se disse um carro, tem gente que é escravo, né? Que é escravo de certas coisas. Mas nós temos aqui visitando, porque hoje tem aniversário, né? Eu vi aqui, alguém escreveu. Mas tem visita aqui, Terezinha, Irineu, dê uma boa tarde aqui pro povo. Boa tarde, queridos amigos. E nós vínhamos ouvindo o programa e nós vamos reabrir a sessão de beijos e de comemorações e confraternizações. E nós viemos especialmente de casa para dizer para vocês, para cumprimentar o Padre Aldo, porque há 17 anos atrás nós estávamos lá na Igreja São Paulo e este jovenzinho estava recebendo o sacramento da ordem. Neste horário. Neste horário. A igreja lotada de amigos que o acompanharam desde mocinho, acompanharam a vocação do Padre Aldo, que torcem por ele, que oram por ele, e ele cada vez mais é aquela pessoa realmente consagrada, que se dedica, que lembra dos ex-paroquianos, das igrejas pelas quais ele passou, que pergunta, que acompanha, que visita. Então nós não podíamos deixar de vir cumprimentá-lo e dizer, Padre Aldo, que nós oramos todos os dias pela sua vocação, para que o Espírito Santo continue te ungindo desta forma maravilhosa. Você é um excelente padre, amigo, confessor, aquela pessoa que está realmente do nosso lado. É isso que nós precisamos, né? Então, cada vez mais nós oramos para que esta vocação se incendeie pelo fogo do Espírito Santo. E pedimos também para que outros padres que estão vindo agora possam se espelhar neste querido Padre Aldo que nós temos aqui. Então, Não, ele não fala. Irineu, por favor. Depois de tudo isso, eu só tenho que assinar embaixo e ouvindo o programa, né, no carro, eu soube que será um programa diferente. Nós ouviremos aquela santa voz de uma pessoa bonita por natureza, angelical, por fora, por dentro, de voz angelical, que dedilha maravilhosamente, que é a nossa amiga Paulinha, né? Que é o casal Diogo e Paulinha, é o casalzinho caçula da equipe toda, e a gente veio aqui para trazer um equilíbrio etário, porque senão ia ficar tá? O etário, e trazer um grande abraço pro Padre Aldo. O etário que ele quis dizer é velhário, né? Padre Aldo, tem uma canção? Não, depois a senhora agrada, tá bem? Vamos lá, dona Ana, agora, porque agora é diferente. Vamos cantar os parabéns? Vamos. Então, parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, que Jesus te abençoe. Maria também, e Maria também, que te faça feliz para sempre. Amém. Muito obrigado. Meus amigos, o estúdio está superlotado e evidentemente que agora vamos arrumar um espaço aqui. Padre Aldo, pode dirigir o seu agradecimento aí, que ele estava querendo falar e a gente não deixou. Mas Padre eu Aldo, agradeço a iniciativa da Terezinha, do Irineu. Claro, eles foram testemunhas oculares, né? Eu tô vendo a cena lá, vocês sentados ali no canto, eu embaixo. Eu lembro até do cabelo da Terezinha, você acredita? Faz tempo já, 17 anos, mas é uma bênção.
agradecer a Deus pela amizade, pelo convívio com vocês, pela vocação. Todos os dias eu sempre digo lá para os seminaristas, sempre a gente vai renovando a cada dia a nossa vocação, porque os desafios são cotidianos, né? As contradições são também cotidianas, por isso a gente tem que rezar bastante e contar com as orações dos amigos sempre. Muito obrigado àqueles que nos cumprimentaram pelo Facebook, WhatsApp e aqui ao vivo. Muito obrigado. Padre, só gostaria de cumprimentar aqui também, mandar um agradecimento à dona Raimunda, Parque das Árvores, falamos dela hoje. Dona Raimunda, muito obrigado pela sua lembrança. O Padre Aldo agradece o seu abraço à distância. Parque das Árvores, está sempre falando com a gente. Manuel Israel de Carapicuíba participará realmente do sorteio ao final do programa. Dona Dilma da Vila Monumento também participará. Um abraço, manda um abraço para os integrantes do programa. Vamos pedir pela saúde do Padre Jesus, que passou por cirurgia, ainda se recupera. Padre Jesus, um grande beijo no seu coração e o senhor será restabelecido com a graça de Deus muito rápido. Um abraço ao casal Pimenta e Miriam, lá da cidade de Marília, estado de São Paulo, que recuperou o nosso contato. Muito obrigado, amigos, um abração. Maria Lígia da Moca parabeniza o casal Diogo e muito, diz que o casal está expondo. Eles sempre expuseram, é que a gente na verdade estava difícil de trazer, mas eles vieram. Osmária da Vila Rio Branco pede orações para os seus familiares e mais uma vez pede orações pela paz do mundo. Padre Aldo. Agora nós vamos ouvir a canção que então não é a Dani ainda. Então, Aguinaldo, é com você. Vamos ouvir Shalom, é da banda Shalom? Banda Shalom, da comunidade. Comunidade Shalom, vamos ouvir. Deixa
Está no ar, vamos voltando. Mais uma vez no ar, meu amigo, pelo seu programa da Rádio 9 de Julho. Família Fonte de Amor e Vida, sempre à sua disposição por aqui. Hoje o mundo está eufórico com o aniversário do Padre Aldo Lima. São 15h30, 15h30 em São Paulo. O Célio pede oração pela sua família. Célio cumprimenta o Padre Aldo e os casais do programa de hoje. Estela Jardim Ondina, Padre Aldo, parabéns pelo senhor. Angelina de Osasco, parabéns, Padre Aldo, que o senhor tenha muitos anos de vida. Não é aniversário, é aniversário de sacerdócio, hein? Mas vale, 2 vezes, não tem problema. É preciso ter vida para ser padre, né? É mesmo. Precisa ter vida. Padrinho com 17 anos, a gente chama Padrinho Aldo, né? Nem Padre Aldo seria. Ana Maria do Tatuapé, parabéns ao Padre Aldo e que o Espírito Santo esteja sempre, lhe dê sempre muita sabedoria. Paulinho e Rosana parabenizo o programa, Paulinho e Rosana da Moca, e parabenizo o Padre Aldo pelos 17 anos de sacerdócio. Padre Aldo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu, no singular, porque segundo a tradição judaica seriam 7 céus, então seriam camadas de céu, né? Por isso que no Pai Nosso nós temos no plural e no singular. Então nosso destino é o último céu, que é a morada de Deus Pai. Felizes os pobres em espírito, porque deles, dos pobres em espírito, é o reino do céu. É a exortação apostólica Gaudete et Exultate, um chamado à santidade, capítulo 67 até o 70. Vamos retomando, Diogo, Aninha. Vamos lá, outra maneira, outra prática de pobreza de espírito, como é que a gente vai equilibrando? Já falamos das coisas materiais, a gente precisa do equilíbrio, do justo meio, precisamos ter algumas coisas, já repetir, isso é muito importante, porque às vezes a gente pode estar criando, né, uma catequese falsa, de que a gente não precisa de nada, que a gente é pobre, que a gente vive na pobreza. Não, nós precisamos das coisas, nós precisamos ter uma casa digna, você precisa ter um emprego digno, você precisa ter roupas dignas, comida digna. Então isso não é com pobreza, com miséria que se resolve essas coisas. Então vamos aqui caminhar e dizer para os nossos ouvintes a felicidade que Deus quer, a pobreza que Deus quer é de fato a não escravidão destas coisas, né? Aquilo que está ao meu redor, que eu conquistei com a força do trabalho e das lágrimas de cada dia, não pode ser uma escravidão, por mais que você tenha conseguido com justiça, né? Se tudo foi conquistado com trabalho justo, nisso não te dá nenhum motivo para que você seja um escravo, um orgulhoso, um inchadinho, né? E se achar melhor do que os outros. Esse é o caminho da infelicidade. Ao contrário, o caminho da felicidade é do homem pobre, desapegado, que vê tudo isso e convive com isso sem ser um escravo. Vamos um pouquinho mais, Ana, falar desta prática que Jesus nos pede e nos orienta? Vamos lá, Padre. O grande perigo, eu queria retomar um pouquinho, voltar a uma fala anterior, para que os nossos ouvintes, né, fiquem mais esclarecidos. A respeito, assim, de que o perigo está em ter um coração rico. Papa Francisco, ele traz nessas palavras, né? Ter um coração rico é esse coração que se ocupa, que se satisfaz por si mesmo nas riquezas e que não deixa espaço para Deus, que se fecha para Deus, para o amor, para os irmãos. Então, assim, ter as riquezas, ter bens, não riquezas, né? Ter bens, ter o que é necessário para a nossa vida é importante para todos nós, mas quando o nosso coração se apega, né, se torna esse coração rico, isso pode nos afastar de Deus, porque esse espaço para Deus não vai existir. A nossa segurança vai estar nos nossos bens, na nossa riqueza. E um dos meios, né, para a gente poder dar passos e se libertar um pouquinho, né, dessa tendência de todos nós, que é colocarmos a segurança nos bens, no que a gente pode tocar, no que é concreto, é pela vida de oração também, se ofertar a Deus. E eu queria trazer para vocês, ouvintes, o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela redescobriu o Evangelho, então ela redescobriu o Evangelho por meio de uma pequena via. Então, toda essa pequena via é um pequeno caminho que Santa Teresinha descobriu. Ela diz assim: uma pequena via bem reta, bem curta
e toda nova. E por essa pequena via, Santa Teresinha descobriu que na pobreza do espírito, no esvaziamento dela mesma, ela poderia se elevar a Deus, né? Então, desapegada de tudo, desapegada até dela mesma, das suas fraquezas, das suas misérias, né? Consciente do seu nada e desapegada de tudo, ela poderia se elevar a Deus. E é legal que assim, eu amo Santa Teresinha, né? Minha santa de devoção. E ela se percebia muito diferente dos grandes santos. Ela olhava para os grandes santos, para as histórias que ela ouvia e lia, e ela se comparando pensava, puxa, eu sou um grão de areia e eles são o alto de uma montanha, como eu vou alcançar um dia a santidade, né? E apesar disso, ela tinha uma certeza muito grande do amor de Deus por ela. E ela sabia que Deus desejava para ela a santidade, tanto quanto ela também queria corresponder a esse chamado. Então, ao invés de se desesperar, falar, pronto, não tenho capacidade, nunca vou ser santa, ao invés disso, ela considerou a possibilidade de ter um elevador. Então, ela não poderia subir por si mesma as montanhas da santidade. Então o elevador dela seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ela não subiria por mérito próprio, que isso é impossível para todos nós, mas com a graça de Deus, sendo carregada por Jesus, ela alcançaria a santidade. Então vocês podem ver, meus irmãos, que é puramente por esse abandono, esse esvaziamento nas mãos de Deus, né? Um coração despojado. E esse coração despojado é capaz de amar, porque ele não está preso, né? Não está preso em si mesmo, nos bens, nas riquezas. E como que Santa Teresinha amava? Como ela começou a viver a santidade? Nas pequenas coisas. Então, por exemplo, ela passou a suportar situações lá no seu Carmelo, né? Ela passou a suportar, por exemplo, quando elas iam lavar a roupa, uma das irmãs espirrava água, e aquilo incomodava Santa Teresinha, mas ela oferecia aquele momento por amor a Jesus. Também uma outra irmã lá na comunidade dela, ao rezar o terço, fazia um barulho esquisito com o terço, isso desconcentrava Santa Teresinha. Ela oferecia aquele barulho por amor a Jesus, que ela ia continuar a sua oração, ela louvava a Deus. Então é um esvaziamento, é uma pobreza de espírito, é uma confiança na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, porque ela sabia que ela não tinha condições de ser santa sozinha. Então é só com gestos de amor para Jesus, para que Jesus a elevasse, a carregasse. Então essa é a pequena via, em palavras muito simples, muito resumidas aqui, mas é um meio de nós tentarmos nos esvaziar, às vezes dar passos de renúncia. Então, fazer alguma coisa que você não queira tanto fazer, né? Um esvaziamento é você deixar a sua vontade por amor ao Senhor. Pequenas atitudes no nosso dia a dia, o que a gente possa fazer, né? Para o Senhor. Então, entregando o nosso coração, esvaziando do nosso querer e colocar tudo nas mãos dele, né? Vamos atrás do elevador, porque vamos nesse elevador. Todo mundo aqui já posso profetizar, hein? Vamos atrás de Jesus para ele puxar as nossas mãos, o nosso corpo e tudo. Precisamos. Mas nós precisamos fazer, acho que Ana, a sua música ao vivo agora, porque o tempo se vai, então simplesmente 20 minutos. Então vamos lá? Espera um pouquinho, vamos ajustar aqui. Acertando a posição, isso dá legal. O Diogo não vai cantar, que ele diz que não sabe acompanhar. Ele não sabe acompanhar, ele diz que a única coisa que ele aprendeu é perseguir. E como hoje não se permite isso, perseguição é acompanhamento. Vamos lá, Ana, por favor. E essa música fala dessa pequenez mesmo, que nós possamos entregar o coração a Deus e realmente nos libertar de tudo que nos prende, tudo que para nós ainda é riqueza e é uma riqueza fora de Deus. Peçamos essa graça. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz
só posso exclamar: eu sou. Mãos te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Teu sou. Te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez. Que posso dar-te eu, só meu ser, teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Teu sou, teu sou. Viver. Vamos pedir o Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Lembrei das antigas lá no grupo de oração, viu? Palmas para ela? Tem palmas? Vamos pensar que aqui é um auditório, a dona Angelina que está nos escutando, né? Ela está esperando vir nesse auditório. O Rubens já sonhou com bandas tocando aqui. Meu Deus. Mas me recordei agora nos anos 89, 90, 91, lá, Irineu está aqui, Terezinha. Eu lembro do Valtier tocando um violão. Nossa. Eu frequentava um grupo de oração. E aí teu sou era o clássico da noite, né? Mas o Rubens tem alguns recadinhos dos ouvintes e depois nós continuaremos o nosso tema. Maria Zélia de Vila Souza parabeniza o Padre Aldo, um grande abraço para o senhor. Maria Nazaré Jardim Paulista também parabenizando o Padre Aldo. Família Cabral da Moca parabeniza o Padre Aldo pelo seu aniversário de sacerdócio. Esta família do Rosângela não pode falar que a família muito obrigado, Cabral, Josimar e Asca. Isso, e as meninas, não pode falar que é Josimar e Asca, é a família Cabral mesmo. Rosângela do Jardim Ondina, programa iluminado, parabéns, continuem assim, que a vida é muito boa. 15h44 em São Paulo, prosseguindo com o programa. Padre Aldo. O Diogo ainda quer dar uma palavrinha sobre Padre, esta oração, santa? Tem, que eu lembrei a Aninha cantando, é o Espírito Santo, falando assim: mais de Deus, menos de mim e nada do inimigo. Que beleza. Ô, glória. Agora, muito bem. Agora voltemos a Santa Terezinha. Vamos. O que é que você quer falar ainda desta mulher iluminada do Carmelo? Ah, tá, olha aqui, ó. Diz assim, ó, Santa Terezinha, padre, nos ensina que o que santifica não é a dificuldade da obra, mas a intensidade de amor que se coloca ao realizá-la. Nos ensina que a santidade é possível para todos, pois Deus deseja que sejamos santos e santas de Deus, que a gente possa ver todo mundo lá no céu. Quanto a nós, cabe essa entrega verdadeira, esse esvaziamento, essa esperança e a confiança no amor de Deus. Cabe a nossa busca, ciente de que a santidade não é só um fruto do esforço humano ou um mérito próprio. É isso, padre. Ok, eu achei interessante aí
a questão da intensidade do amor que se coloca ao realizá-la. Nos ensina que o que santifica não é a dificuldade da obra, porque às vezes a gente se perde por aí, né? Já começa se perdendo por aí, mas é a quantidade e a intensidade, o modo como nós encaramos e colocamos, temperamos, né? Porque as dificuldades e as barreiras e até mesmo as incompreensões em tudo aquilo que a gente vai fazer ou quer realizar, enquanto que se a gente age, né? Se aconselha ou assume isto aqui na nossa vida, as coisas se modificam. Mas nós queremos ainda falar um pouquinho, Ana Paula, de alguns passos, né, que nos ajudam a caminhar no caminho de santidade para assumir este espírito de pobre em espírito, bem entendido para os nossos ouvintes. O que é que nós precisamos cultivar, os passos que nós precisamos dar, aquilo que é concreto, aquilo que é possível, né? Não vamos pensar na montanha que Santa Teresinha disse: meu Deus, como é que eu vou alcançar esta montanha? Pense no grão de areia que você está pisando, que é possível, que está aí diante das suas mãos. O que a gente pode fazer concretamente? Conselhos. Vamos agora, é a hora dos cumprimentos, agora é a hora dos conselhos para os nossos ouvintes. Então, em primeiro lugar, seria cultivar a virtude da humildade. Então, ter uma plena consciência de quem nós somos diante de Deus. Então, pedir a graça do Espírito Santo que Ele nos mostre, nos recorde da nossa miséria, da nossa pequenez, e ter essa pobreza espiritual, conservando perante Deus as mãos vazias, que é o que a gente tem. Então, esse despojamento mesmo. Depois, a virtude da fé. Então, eu preciso crer firmemente que Deus me ama, que Ele me quer no céu, Ele me quer a salvo, Ele preparou já essa morada, e os passos que eu vou dar nessa vida precisam corresponder a esse chamado que Deus tem para cada um de nós, né? Que é para o céu, para o alto, não para as coisas aqui da terra que nos prendem, né? Que nos tiram do foco. Então, ter essa fé no amor de Deus, essa confiança, a esperança de que o Senhor fará algo por nós também, né? Que não só por mérito próprio, por passos que nós vamos dar para crescer nesse despojamento, mas que Ele também, na sua misericórdia, fará por nós. E começar na nossa miséria, nas nossas limitações, a amar, a fazer alguma coisa. Então, oferecer cada ato de amor ao Senhor. Então, viver a caridade profundamente, né? Oferecer tudo a esse amor misericordioso do Senhor. Então, o que eu diria assim, de uma forma prática, é no nosso dia a dia mesmo, né? É no dia a dia, no cotidiano da nossa profissão, ou lá em casa. Quando alguém pede um favor, você vai, se dispõe com alegria. Muitas vezes a gente murmura, né? Eu lá em casa vejo a bagunça, às vezes, né, do Diogo, eu falo, meu Deus. E a gente oferece, né? Vou oferecer a Deus, um ao outro ali, ajudando um ao outro no lar. Ele respinga água quando lava a louça. Oh, meu Deus, é demais, sabe? Santa assim, Teresinha nele, né? Pequenas coisas no nosso lar, nos afazeres do lar, na nossa profissão. Então, muitas vezes alguém vem, a gente está com pressa, então parar para aquele irmão, dar atenção, oferecer a nossa escuta. Acho que são pequenos passos de nós nos esvaziarmos só do que é o nosso compromisso, é o meu tempo, é o meu querer. Não, vamos oferecer mais o nosso tempo, o nosso querer, as nossas palavras, a nossa escuta para o nosso irmão, e assim a gente vai estar oferecendo a Jesus, né? E fazendo esse exercício de nos esvaziar um pouquinho por dia, né? Não ter esse coração rico, esse coração ocupado, mas um coração livre. Tem mais uma canção? Ela tem uma canção? Tem, só um refrãozinho. Então, só um refrãozinho, vamos aproveitar. Interessante isso aqui, porque a cantora estava em dúvida, mas aí chegou o cidadão chamado Doug, falou assim, não, tem. Ele disse que inclusive, sabe por quê, Aninha? O Aninha, sabe por quê que ele falou isso aqui? Ele falou, não, eu sou empresário dela, falou desse jeito. Vamos ouvir então? Vamos. Aproveitar que tem aqui cantora com violão ao vivo, né? Música. Não é sempre que a gente tem isso. Peraí, põe o microfone, nós estamos desacostumados aqui. Peraí. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego, nada quero ter na boca.
pobreza. Leve quero ser em teus braços, só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços, só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. É profissional, é profissional. Próximo passo, nós vamos patrocinar esse programa com CDs da Aninha, auxiliado aí pelo Diogo, né? Ele é o vendedor. Vamos ouvir, o Rubens tem os 15 recadinhos. horas 51 minutos em São Paulo, 15h51. Hoje nós estamos aqui realmente em estado de graça. Aniversário, 17 anos de sacerdócio do Padre Aldo. Padre Aldo, a nossa amiga dali, a Bete da Vila Souza, parabeniza o senhor, ela é esposa do senhor Francisco, parabeniza o senhor pelo seu aniversário. Telefone 4157 é o final, parabenizando o Padre Aldo também, não colocou o nome. Muito obrigado, de todo jeito, valeu a intenção, nós estamos por aqui. E a Lena, da freguesia do Ó, também parabenizando o Padre Aldo Lima. E ganhou o livro. E nós temos aqui 2 ganhadores dos livros. A dona Dilma da Vila Monumento ganhou um dos livros, nós mandaremos para você. Que livro que ela ganhou, Rubens? E vamos colocar aqui para ela que ela ganhou O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário. Angelina Osasco ganhou o livro Visitas à Santíssima Virgem Maria. Coisa linda, hein? Visita à Santíssima Virgem Maria. Nós depois pegaremos o seu endereço completo por telefone e para fazer o envio até a sua casa. Padre Aldo. Esse programa não é uma promoção do Padre Aldo nem dos meus 17 anos de ordenação, né? Mas grandes recordações. Eu me recordo do dia 27 de janeiro de 2002, Dom Cláudio Umes, que presidiu a celebração. Era um calor, você imagina eu de batina preta, com um monte de casulas e túnicas, né? Mas estava ali em estado, eu nem sentia, estava anestesiado, bem na verdade. Mas foi de fato uma benção e tem sido um caminho de bênçãos, também de algumas muralhas no meio do caminho, que a gente tem que não ser o mágico lá, o David Corpofil, mas a gente tem que procurar um caminho e ultrapassar, né? É a graça de Deus, não é mágica, é Deus que vai nos conduzindo. E eu preparei um santinho, nós temos aqui nas mãos, nas missas eu também entreguei hoje, que é como chama-se Oração de Confiança de Charles de Foucault. Charles de Foucault, que é um místico, né? Um grande santo aí do início do século passado, 1916 é a data da morte dele. Ele foi um jovem que conheceu a vida material, né? A riqueza da família, foi militar, foi geógrafo, ele desbravou todo o deserto do Marrocos, onde é a Argélia hoje, ali com os tuaregues. Depois ele teve um encontro muito profundo, através de uma confissão, uma acolhida de um sacerdote na França, e ele fez todo um caminho vocacional, foi ordenado diácono, padre, depois ele morou em Jerusalém. Ele fez uma experiência mística na Terra Santa, no convento das Clarissas. Ele era o jardineiro, morava lá numa edículazinha, fez essa experiência. Depois ele voltou para o deserto e lá ele conviveu com o diferente, né?
no meio dos árabes. Ele aprendeu árabe, ele escreveu uma gramática do árabe, uma coisa assim formidável. Aprendeu do árabe dos tuaregs, né, que era uma língua um pouquinho diferente. E Charles de Foucault, ele foi assassinado por um jovem, muito jovem, com um tiro no peito. Um jovenzinho deu um tiro nele. Então o seu túmulo está no deserto, literalmente. Acho que me parece que não é propriedade nem da Igreja Católica, mas ele é uma administração árabe, onde hoje é Argélia. E Charles de Foucault tem uma grande família, né? Família dos leigos, das irmãs, dos irmãozinhos, dos padres. Eu faço parte da fraternidade sacerdotal. Eu sou diocesano, mas nós temos reuniões mensais e também retiros, que é para animar a nossa vida sacerdotal, né? Ter encontros com amigos que a gente reza, partilha a vida. Por isso sempre esta lembrança nos aniversários de ordenação. Ele tem uma outra oração, que é a oração do abandono, chama-se. É muito conhecida. O ano atrasado, quando eu fiz 15 anos, eu coloquei no santinho. E o santinho de hoje tem o Bom Pastor, é uma estampinha, é um autor chileno, o padre José Bison, que me deu esse santinho. Eu mandei imprimir, foi a lembrancinha da minha ordenação sacerdotal. Muito lindo. Que é o Bom Pastor, com cara assim de latino, e ele tem um prato de leite para alimentar as ovelhas, simbolizando aqui a Eucaristia. Ele cuida, tem um bastão bem roceiro nas mãos, portanto de madeira, para significar a pobreza, e tem a ovelha com o coração, a patinha no seu coração, para falar desta ligação. Por isso eu coloquei aqui oração de confiança. Vamos rezar juntos? É uma oração muito forte, é aquilo que ninguém quer, que nós temos que pedir a Deus. Rezemos de modo vagaroso, para que os ouvintes também possam saborear estas palavras um pouco difíceis. Vamos lá? Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade, nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tantos vos pedem isso, meu Deus, que já não vos sobra para dar. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vô-la pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que os outros não querem, mas dai-me também a coragem, a força e a fé. Então tá aí Charles de Foucault para todos nós. Amém. Hoje nós temos facilidades nos meios eletrônicos, internet, papai Google, né? É só digitar lá Charles de Foucault, escreve um pouquinho diferente como se pronuncia, e já vai aparecer um homem com uma cara muito simples, tem um rosto muito nosso. Mas a você que telefonou, você que partilhou, você que cumprimentou o Padre Aldo, tá muitíssimo obrigado. Fala alguma coisa do Brumadinho. A Brumadinho, nas celebrações eu falei, rezemos por aqueles enlutados, rezemos por aqueles cujos familiares estão internados ou desaparecidos, e rezemos pedindo justiça, porque estamos diante de um crime, né? Exato. Porque nós não podemos suportar tamanha aberração, né? Isso não é uma questão de um acidente, né? É uma coisa já prevista, dita, proclamada, mas a nossa solidariedade, a nossa ligação profunda com aqueles que choram seus parentes. Apenas uma colocação, não um corte, mas já cortando, não é um acidente, é quase que um incidente de uma incidência, né? Porque recentemente tivemos Mariana também, todas as famílias de Mariana que sofreram com perdas, não só de pessoas, mas também dos seus animais, da natureza como um todo. Mais 2 ouvintes mandam os seus recadinhos, a gente
fala e dá a bênção final. O nosso querido Gilberto está cumprimentando o Padre Aldo pelo seu aniversário de sacerdote, e também temos um grande abraço aqui do Padre Aldo, o Padre Bison. Muito bem. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e vamos em paz, e até domingo, se Deus quiser. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Muita música e informação, a família em oração. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista.